Fala pessoal, estamos iniciando mais um Conversa com Rick Direito e hoje um assunto extremamente importante, múltiplas vítimas. E estamos iniciando nosso Conversa com Rick Direito, segundo episódio, com o Felipe Matos, meu parceiro, falando sobre múltiplas vítimas. Cara, uma história muito legal. Porque eu sempre falo assim, eu gosto muito dessa transição. Tava conversando contigo no make-off, né? Uhum. Essa transição aí que a gente vai fazendo de profissões. Então, Felipe, queria que tu se apresentasse pro pessoal, falasse um pouquinho. Eu deixei aqui, pessoal, sobre o livro Gerenciamento de Acidente com Múltiplas Vítimas. Eu tenho o meu, né? Já ganhei o meu. Muito legal. Vai sair o 2, né, Felipe? Vai sair a 2, vai sair a segunda edição do gerenciamento e também vai sair o segundo livro, né? Falando sobre sistematização de triagem, tirar o pessoal da zona de conforto ali, apenas tendo como base, né, o método START. A gente vai estar conversando, tá passando bastante informação. Que legal. E ele é um livro bem didático, pessoal. Vou só abrir aqui, ó. Tem bastante imagens, pessoal. Muito legal, vale a pena, tá? E é o que eu sempre digo, né, pessoal? A gente investir em conhecimento é tudo. Felipe, conta um pouquinho pra nós da transição da tua história, um pouquinho do livro. Então, como eu estava conversando antes com você, né, via make-off, mas passando pro pessoal, eu iniciei a minha carreira, né, tendo como objetivo de ajudar pessoas e eu via a engenharia como a solução. Falei, cara, eu vou fazer engenharia. O engenheiro é um cara que resolve problemas. Uhum. Comecei fazendo engenharia, entrei trabalhando numa empresa, na época em Joinville, isso lá em 2014. E aí a gente, né, empresa de produção e tal, muito grande. E aí eles tinham um curso de brigada de emergência. Pô, vi a galera usando um jalequinho vermelho, camiseta, falei assim, eu vou fazer o curso. Fui lá e fiz o curso. Uma semana, cara, acho que foi de brigada de emergência, foi um dos melhores cursos que eu já fiz assim, Que legal. Muito legal. Pô, aquilo me motivou e eu achei, pô, que legal, agora faço parte da brigada de emergência, agora sou um bombeiro, né? Soube depois dos cursos de bombeiro voluntário, mas ainda não sabia diferenciar muito bem sobre um e outro, e aí não consegui fazer o curso de bombeiro voluntário em Joinville. Pelo tempo e pelo fato de estar fazendo faculdade, trabalhando, a gente sabe que principalmente quem faz engenharia, 3 horas é lucro, né? É verdade. Então, depois, né? Anos depois eu consegui fazer o curso de bombeiro comunitário, né? Para quem não sabe, o curso de bombeiro comunitário em Santa Catarina é um projeto do bombeiro militar, né? Legal. Então, é uma maneira que tem de trazer a comunidade para entender a realidade do bombeiro militar e de uma maneira que você tenha a prestar um apoio também, né? No local onde você mora. Fiz o curso, na época, quem foi o meu coordenador foi o Lucena, hoje como sargento, né, porque ele era cabo. E eu entrei naquele mundo, eu olhei e falei, não. Me apaixonei. É aqui que eu vou fazer diferença. Beleza, foi um primeiro passo, né? Entrei como brigadista, me motivei por ver a galera trabalhando, fazendo tudo aquilo, né? E os bombeiros civis trabalhando dentro da empresa e dando curso. Eu falei, poxa, que legal, cara. E aí depois, dentro ali do bombeiro comunitário e o pessoal atuando e fazendo, e aí eu comecei observando, né, o mundo da emergência, e eu vi que o Luciano era um cara assim que tinha muito domínio, ainda tem, legal, mas tinha muito domínio sobre aquilo que ele passava, e eu olhava e falava assim, cara, que legal, porque assim, ó, indiferente da área, tá, eu acho que a coisa mais bonita que tem é quando você ama o que você faz e você demonstra domínio sobre aquilo. Legal. Não tem algo mais bonito do que você falar sobre a tua área de maneira muito limpa. E aí eu comecei a observar e falei assim, caramba, que legal, cara, eu preciso disso. E o caminho que eu tinha que fazer era o quê? Estudar. Então fiz o curso lá em 2016 e fui fazendo outros, fazendo vários cursos, curso socorrista, bombeiro civil, suporte básico, e fui correndo atrás. E sempre com aquela ideia do seguinte, por quê? Por que eu tô fazendo isso? Uhum. Tem uma fratura e você tem que fazer uma imobilização. Tá, por que eu tenho que fazer esse tipo de imobilização? E se for diferente? E se isso der errado, eu vou saber identificar? E se deu certo? Né? E aí eu comecei a entender que a parte anatômica e fisiológica era a base do pré-hospitalar. Uhum. Eu podia falar sobre várias outras coisas, mas se eu não entendesse principalmente como é que funcionava aquilo, eu não ia ter domínio nenhum. Eu ia pelo que os outros me falavam. E eu comecei a aprofundar. Falei, vou fazer uma graduação. Na época, eu comecei fazendo fisioterapia. Olha só, que legal. Fiz fisioterapia e aí eu já tinha entrado na área. Comecei a trabalhar na área já da parte do resgate. Entrei como socorrista. Beleza. Fui atuando, fui fazendo.
E aí eu comecei a olhar outras pessoas e tendo, né, ali como base de referência. Na época ali o Rank, o Suco, né? Tinha o Leonardo Clement que tava ali naquela caminhada, o Diego Diniz, vários, o Vitor. E aí eu falei, show. E começava a olhar essas pessoas e falei assim, caramba, os caras realmente são bons. São bons, caras bons. O que eles fazem? E aí eu comecei a olhar, começava a olhar e tal. E aí eu tive uma primeira conversa com o Vitor e ele falou assim, cara, por que você tá fazendo fisioterapia? Beleza, é um ramo muito bom, só que a enfermagem ela vai te dar um parâmetro muito melhor daquilo que você tá procurando. Entendi. E eu falei, pá, mas eu já tava no segundo ano, eu falei, vou trocar de novo, cara. Faz sentido, né? Troquei, pá. Fui fazendo, tive a oportunidade de trabalhar no Geração, dando aula ali também, Escola Técnica, Geração para Técnicos. E aí, já depois de bastante caminhada, já no terceiro ano ali já da graduação, fiquei um tempo, né, por causa que como eu eliminei as matérias da fisioterapia ali para enfermagem, eu fiquei com algumas matérias ali que foi batendo. Entendi. E aí eu falei assim, tá, vamos fazer um técnico. E eu comecei a fazer o técnico e a graduação junto. Que legal. Finalizei o técnico, continuo ainda na graduação. E aí a gente foi mantendo aquela evolução constante. Sempre tendo o objetivo ali de pelo menos 1 ou 2 cursos de peso, né? Então eu tive a oportunidade, fiz o PHTLS, hoje eu tenho o MLS, fiz o BLS, resgate veicular, stop the bleed, tudo que posso imaginar nessa área. E a gente continua, é um estudo contínuo, tá? Hoje, olhando o cenário para trás, o que eu vejo? Que a emergência, ela realmente, como você diz, ela não é para amador, porque ela muda constantemente, trabalha em cada cenário de maneira específica, né? E ela demanda muito conhecimento, porque se você não tiver a flexibilidade para trabalhar dentro da emergência, você acaba ficando para trás. Verdade. Né? E você vira uma pessoa engessada. Então, esse meu crescimento, ele foi fazendo sentido conforme eu fui tendo as minhas curiosidades de saber por que funciona, como que eu identifico, como que eu faço, e se eu fizer assim, e se eu não fizer. E continuamos nessa lida, né? Até que daí você tem todo esse cenário, tem algumas maneiras, algumas coisas você se identifica mais, outras não. E aí eu fui questionado. Novamente o Lucena, né? Garoto, a gente tomando um café, e ele olhou pra mim e falou assim, cara, o que você acha, né, que você tem de domínio dentro da emergência, do pré-hospitalar? Eu parei, olhei e falei, e agora? Não sei, eu gosto do suporte básico, parte cardíaca, né? Trauma também, mas ele... Não, isso aí é muito generalista. Algo específico, algo que você fala assim, não, isso aqui eu sou bom. Eu falei, não sei. O que você entende de múltiplas vítimas? Ele direcionou. O que você entende de múltiplas vítimas? Legal. Ele passando café, assim, ó. Eu encostadinho aqui... múltiplas vítimas. Múltiplas vítimas... Start, né? Chega dentro da cena, faz identificação do que aconteceu, contagem de vítimas e tal. O que é uma múltiplas vítimas pra você? Quando tem muitas pessoas, né? Daí ele deu risada e falou, cara, em primeiro lugar, método Start é uma agulhinha no meio de um palheiro. Olha só. E essa questão de quantidade varia de acordo com aquilo que você tem na cena. Ele falou assim, não vou falar mais nada pra você. Eu tenho um material, você vai estudar esse material, você vai buscar se capacitar nisso aqui e depois a gente conversa. E depois daquilo ali eu falei, cara, e agora? Minha cabeça parece que fez assim, voltou ao início, né? Falei, nossa, vamos começar tudo de volta. Cara, dali eu fui fazendo vários cursos, a maioria deles americanos, né? Tem bastante certificação americana na parte. Tem um gasto, né, Felipe? Tem um gasto principalmente de tempo, porque todo o material era em inglês. Nossa. Então eu tive que pegar todo esse material, conforme os cursos que eu ia fazendo, eu tinha que pegar todo aquele material, traduzir. Não tinha tanta facilidade. Tem pouco material em português, assim? Muito pouco. O material hoje, se a gente colocar no Google, botar no Google agora, você vai ver assim, múltiplas vítimas. É Start. Nossa. É Start. O que ele vai te dar? A base de Start. Ponto. Entendi. Né? E aí você começar a entender sobre todo o sistema, principalmente estando em inglês, cara, foi muito difícil. Eu tive que ler os materiais assim, 3 vezes. O primeiro para traduzir, o segundo para entender e depois para eu poder realmente ter uma base. E dali eu fui fazendo. Aí depois pega o jeito, né? Pra ir pegando e traduzindo material e estudando, né? A parte americana, a parte canadense, a parte central da América, a parte da Europa, como que trabalha, a parte da Oceania. Vai fazendo comparado, né? Isso, e aí você vai vendo que, cara, que loucura isso aqui. E beleza, pegamos todo aquele material, sentamos, conversamos de novo, ele falou assim, até Moisés, né?
a maneira que as pessoas utilizavam para ensinar era sempre pela fala. Depois, aquilo que te trazia autoridade era o que era escrito. Você precisa passar esse teu conhecimento em livro para que não fique apenas para você, mas que outras pessoas tenham acesso a isso também. Legal. Disseminação do conhecimento. Exato. Não, o cara é especialista nessa área de engenharia de conhecimento, né? Tanto que ele tem um grupo de vários especialistas onde ele direcionou. Ele falou assim, o que você acha de escrever um livro? Eu falei, como assim, cara? Já dá um frio na barriga, né? Não, nem escrever um livro. Eu falei, meu Deus, escrever um livro? Como? Ele falou assim, calma, confia no processo, né? Que eu vou estar te ajudando. Quero saber primeiro se você vai aceitar esse desafio. Eu falei, tá, não, vou aceitar. Eu falei pra ele que eu ia aceitar, mas ali no fundo eu comecei. Não, isso daí vai dar ruim, como é que eu vou escrever um livro? Eu vou passar tudo isso, é tanta coisa e não sei o quê. Cara, montou o grupo lá com outros especialistas, vários especialistas em cada área, e foi passando todo o direcionamento, ó, vocês fazem assim, vocês fazem isso, esse é o processo que é feito. Pá. Fechou. Cara, esse daí foi escrito em 3 meses. Colocamos tudo aquilo ali, registrou, olhei e falei, cara, que loucura. Ele falou assim, cara, o primeiro livro é assim, ele vai sair não tanto do jeito que você queria, é normal, mas você deu o primeiro passo. Depois daquilo ali você vai fazendo os ajustes. E assim é com todo o material que você for ver no mundo. O primeiro você vai olhar, depois quando você fizer o segundo, o terceiro, você vai olhar para o primeiro e vai falar assim, ó, meu Deus. É ranking, sempre assim. O ranking, inclusive, me falou isso. É sempre assim. E ele falou assim, depois você vai fazendo os ajustes, mas você tem que dar o primeiro passo. Entenda que essa informação que você está passando não tem no Brasil. Isso aqui é algo novo, que vai salvar muitas pessoas, que vai ajudar muitos profissionais. Confia, você precisa confiar primeiramente no que você está fazendo, você precisa confiar no teu material e passar essa confiança também para as pessoas que vão estar adquirindo. Entendi. Mas o principal tem que ser de você. E aí foi onde pegou e saiu, né, o livro, falando sobre a parte do gerenciamento da ocorrência. Pode ir falando aí. Exatamente. Que fala sobre a questão da organização da cena, né? Que é o que acontece hoje. As pessoas, elas chegam dentro do cenário, os profissionais chegam dentro do cenário observando as vítimas. É igual a gente quando tem uma queda de moto, vai fazer uma ocorrência, você já chega lá, a vítima às vezes está com uma hemorragia interna, mas ela tem uma fratura exposta no pé. Para onde que a pessoa vai? Para a fratura exposta no pé, porque é o que chama atenção. E dentro do cenário, se a gente for perguntar de maneira geral o que é a parte mais importante do cenário, as pessoas vão falar que são as vítimas. Beleza? A gente tá lá para ajudar. Só que se eu não tiver uma cena segura, se eu não tiver um local organizado, se eu não tiver alguém para comandar essa cena, se eu não tiver áreas para atender, né? E os profissionais ali de maneira adequada, as vítimas vão ser só mais um item ali que a gente vai chegar. Entendi. E não vai acabar fazendo função nenhuma, né? Então o objetivo do livro, do curso, da palestra é o quê? É gerenciar o cenário, aplicando, né, os 5 pilares. Posteriormente vou estar explicando sobre, para você poder realmente deixar esse cenário organizado. Ô Felipe, a gente meio, né, eu falo a gente porque eu também vim do APH Móvel, né, depois eu fui pro Intra, mas eu vejo que a gente aprende, talvez até nem seja culpa de quem está ensinando, a gente aprende de uma forma um tanto quanto errada, né? Porque eles limitam muito a vamos supor, um modelo Start só... Na minha cabeça, né? Quando eu entrei no SAMU, só existia o modelo Start. Né? Eu nem imaginava que existiam outros. E quando você vai para um atendimento, eu acredito que tem poucas informações. Na tua cabeça, você acredita que os profissionais que estão hoje, a grande maioria deles estão preparados para um cenário assim de múltiplas vítimas? Estão preparados? Porque eu sei que é um cenário, eu já participei de um real, né? De um real, eu não quero participar de mais não. Meu Deus, cara, é terrível. E eu percebi, e eu falo que os profissionais têm que ser sinceros, né? Não é ruim, Felipe, eu dizer para você que você não está preparado. É bom, porque você se prepara. E eu vi naquele momento que eu não sabia nada, cara, de múltiplas vítimas. No cenário atual, você que já escreve, está estudando, e eu respeito muito quem faz o que você está fazendo. De buscar, cara, de buscar. Você entende que nós precisamos melhorar nesse aspecto? Eu vou ampliar, né, o cenário agora. Múltiplas vítimas é apenas um detalhe, né, do mundo da emergência. Eu vou colocar isso como uma maneira geral. Tem muita coisa que a gente não está preparado, né? Quando a gente fala sobre emergência, as pessoas associam sempre emergência voltado à parte do XABCD. Olha só, isso mesmo. Né? Sempre quando você fala sobre pré-hospitalar, a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa, fala assim, a gente vai fazer um curso de atendimento pré-hospitalar, XABCD, é automático, tá? Só que o pré-hospitalar é tudo que está fora, né, do hospital. O que acontece fora do hospital? Afogamento, suicídio,
tem ocorrências, né, incidentes com múltiplas vítimas. Seja ele por desastre natural, seja ele por um ato terrorista, né? Seja ele por um acidente de trânsito, uma queda de avião. É a mesma coisa quando a gente vai falar sobre múltiplas vítimas. Se você fala sobre um simulado, as pessoas vão associar as duas coisas. Primeiro, queda de ônibus, queda de avião. Só. E não é somente isso, né? Questão de preparo em todos os sentidos. Desde você realizar um gerenciamento da ocorrência, a você realizar o atendimento dessa vítima, porque são cenários totalmente diferentes daquilo que a gente está habituado, né, a estar atendendo. Eu não posso chegar dentro de um cenário desse, como eu estava comentando antes, e já ir diretamente na vítima. Eu não posso chegar dentro de um cenário como esse, né, sendo um médico, sendo um enfermeiro, e querer assumir o comando da ocorrência. Eu não posso chegar com um cenário como esse e pensar em uma pessoa. Eu tenho que olhar todo o contexto, porque eu não tenho somente as vítimas, eu tenho os profissionais que estão atuando dentro da ocorrência. E eu tenho relatos, né, de palestras que eu fui ministrar no Águia, onde eles falaram que teve ocorrências que eles foram atender, que aquelas ocorrências não eram nem pelas vítimas, que nem tinha um número grande. Entendi. Foi para salvar as pessoas, né, evitar que acontecesse o pior com os profissionais que estavam atuando dentro da ocorrência. Olha só que legal. Então, ter visão de atendimento pré-hospitalar não é só pensar literalmente no que está acontecendo com a vítima. Até porque se a gente for falar sobre questão de segurança, a segurança da vítima está em último e é sempre a nossa. Só que para que esses 3 níveis sejam alcançados, o pessoal, terceiros e vítima, eu preciso ter um olhar muito mais crítico do que está acontecendo em volta e ter medidas rápidas para estar atuando. Só que eu não vou conseguir ter esse pensamento e essas medidas para estabelecer de maneira rápida e eficaz se eu querer atuar na hora. Eu não tenho como chegar dentro de um acidente ali, vamos colocar aí um ato terrorista, tá? Chegou um atirador ativo, chegou dentro do shopping. Certo. Atirou aí, 30 vítimas aí feridas. Beleza, eu vou chegar, vou estabelecer um comando e a partir dali eu vou começar a criar meios para trabalhar dentro da ocorrência. Com um monte de gente ferida, com um monte de curioso, com um monte de profissional chegando. Eu não sei como é que é a habilidade dessas pessoas que estão trabalhando dentro. Não sei como é que tá os leitos. Se o UPA Cordeiros, o CIS, o Marieta, o Ruth Cardoso tem como receber essas pessoas. Se eu vou estar ligando para o sistema do SAMU, né, a regulação para fazer... Entende que é muita coisa? É bastante coisa em pouco tempo, né? Então, o cenário de múltiplas vítimas, ele começa a ser trabalhado antes. Ele tem que ser trabalhado antes e eu tenho que saber, na cidade onde a gente mora, né? Eu tenho padrões de ocorrências que poderiam acontecer com múltiplas vítimas. Sim. E eu vou me preparar para isso. Então, sim, se a gente for colocar hoje a nível nacional apenas, a maioria não está. Exato. Porque quando a gente começa a questionar, o que você tem de recurso na tua cidade? Onde é que poderia acontecer um acidente? Quanto tempo vocês poderiam chegar até lá? Aí você começa a colocar isso. As ocorrências, os recursos, quanto tempo? E se um desses recursos estiver baixado ou se estiver em outra ocorrência? O que vocês vão ter de medidas? Legal. Vocês têm aeronave? Não tem? Quanto tempo que demora aí a mais próxima? 1 hora. Tá. Hospitais que podem receber essas vítimas graves. Se tiver todos os leitos cheios, ainda assim, quantas vítimas eles poderiam receber? E depois? E depois? E depois? E aí você tem que ter todo esse planejamento que é a base, né, para uma boa ocorrência com esse tipo de cenário. E é sim obrigação das instituições saberem, estarem de acordo. E aí quando você tem tudo isso de informação, o SAMU, o Bombeiro, Polícia Militar, Guarda Municipal de Trânsito, Defesa Civil, hospitais, todos eles, particulares e públicos, né, da cidade ou da região, estarem cientes sobre aquela situação, eles criam esse planejamento e criam treinamentos. Em cima desses treinamentos, cada um atuando dentro do teu quadrado, né? Dentro da tua atribuição, cria-se um simulado. Aí entra num outro ponto. Simulado, que é combinado, é um teatro. Simulado não foi feito para dar certo. Simulado foi feito para mostrar erros. Em cima desses erros... O lugar para errar é ali, né? Exato. Em cima desses erros, as pessoas vão lá e falam... Não, essa atitude que foi feita aqui não deu boa. Essa tomada de decisão. A gente vai mudar. A gente muda. Corrige, melhora. Isso é o que acontece hoje nas diretrizes. Se a gente for pegar a ARRA como base, de 2010 até 2024, quantas vezes mudou? É verdade. Né? Em cima do quê? De pesquisas, né? De situações reais. Só que nesse caso, a gente vai utilizar assim como base essas informações reais quando acontecer, mas eu já tenho que ter todo esse planejamento, toda essa situação em folha, para quando a gente chegar, a gente executar. Então, se não for dessa maneira... A grande maioria das ocorrências, as pessoas não estão preparadas para atuar. E pelo que eu percebo na tua fala, na verdade, assim, tem todo um treinamento que ele é preventivo, né?
Porque, vamos supor, Balneário, nós temos aí fim de ano, virada de ano, nós temos uma multidão na praia. Deus o livre, né? Ó, acontece algo na virada, né? Hoje em dia a gente tem muita gente desequilibrada, né, Felipe? O cara pega um carro aí, sai... eu percebo, eu não vi nenhum treinamento ainda na nossa região voltado especificamente a isso, Felipe. É o que você falou, a gente tem alguns treinamentos combinados, e ótima a tua fala, porque eu vejo que às vezes tem os treinamentos e dá tudo certo, aí todo mundo... Pô, eu falo, legal, mas, né, não é assim na vida real, né, cara? Então, o que eu percebo? E você falou alguns pontos que eu achei muito legal. Pô, quantos leitos tem no Ruth? Quantos leitos tem no Marieta? Pode receber lá? Porque isso... A pessoa já tem que ter mais ou menos incutido na mente dele, principalmente quem é regulador, principalmente quem vai lidar com toda essa situação, os que chegam primeiro, né? E você bem pontuou ali, quem chega primeiro normalmente nem toca na vítima, né? Você vai fazer toda uma situação, esse olhar águia, né? Uhum. E eu vejo que se não houver treinamento nisso, eu acho que na hora a pessoa não desenvolve. E você mandar a pessoa para um lugar errado é complicado, né? Exatamente isso. Primeiramente, a gente já não utiliza, né, dentro dessas ocorrências, seria o correto utilizar da central telefônica para você fazer regulação. Imagina que eu vou, né, a gente vamos colocar sobre a nossa região, pode ser que as pessoas que estão assistindo aí sejam de São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Entendo que dentro da região onde vocês moram, tem uma central de regulação. Eu vou congestionar toda essa linha fazendo regulação de 20, pode ser menos, mas vamos colocar em números grandes, né? 20, 30 pessoas para saber para onde vai. Então, primeiramente, eu tenho que já ter um médico na cena. Esse médico na cena, ele vai ser o regulador. Cria uma regulação ali, né? Exato. Tem um médico que pode ser um líder de uma equipe, né? Do hospital de campanha, da parte de lonas, né? Para quem não entende. Então, a área de tratamento, hospital de campanha. Esse líder dessa equipe, das equipes que estão trabalhando dentro, ele pode ser um enfermeiro ou pode ser um médico. Show. Entendi. Mas eu tenho que ter um médico que vai regular. Certo. E esse médico ele vai definir, ele tem que saber sobre o planejamento. Essas vítimas vai para tal local, tá cheio. Beleza, então eu preciso de mais aeronaves para poder mandar, sei lá, para Joinville, para a próxima cidade de hospital de referência. Vai passar isso para o comando de incidente. Comandante, ele tem que estar ciente do que está acontecendo da cena. Por isso que a gente fala, é importante ter um comandante. Comandante, seguinte, já fechou os hospitais, eu estou em contato, só que assim, agora vai ter Florianópolis e Joinville. As duas aeronaves estão fora. Beleza, o comandante de incidente vai passar. Preciso de aeronave. Tá ocupado. Aí entra a questão da atuação política. Entendi. Situação aqui é grave, situação tal e tal, a gente vai precisar de aeronave aqui para tal situação, para estar conduzindo. Entra a atuação política dentro do cenário. Então é um trabalho profissional, técnico e político, né? Inteiramente. Legal, cara. Porque se a gente vamos colocar o do desmoronamento quando teve no baú. Certo. Cara, nível ali, informações a nível nacional, né? O Brumadinho. Claro, ali foi uma de grande proporção. Mas se você não tiver atuação política para poder colaborar, seja com material, com maquinário, com profissionais, com alimento, tudo, a ocorrência acaba não andando de maneira adequada, então, atrasa. Felipe, então, inclusive esse treinamento ele tem que ser expandido para agentes públicos também, né? Tem que ter o conhecimento. A grande maioria já recebe, né? Quando a gente fala a ponta, né, das instituições, comandos, diretores de defesa civil, superintendentes SAMU, polícia, enfim, já está chegando ali em cima. E sim, é importante que esses assuntos cheguem na área política também, né? Instituições como a parte de enfermagem, medicina. Por quê? Porque todo mundo consegue entender a linhagem de pensamento e quando a gente chega dentro dessa ocorrência, não tem atritos. Porque é o que acontece. Atritos de comunicação, atritos de informação, de cada um. Eu gosto de colocar uma dinâmica, né, com as pessoas quando a gente está iniciando. Pessoal, vocês fiquem à vontade. Quem quiser ficar em pé, fica. Se quiser sentar na cadeira, no chão, vocês fiquem da maneira que vocês acharem ideal para vocês. Cara, cada um faz um jeito. Já de início, né? E aí a gente fala, é isso que acontece dentro de um cenário com múltiplas vítimas. Cada um vai fazer aquilo que for confortável para eles. E tá errado. Porque daí você começa a ter atrito. Porque o bombeiro faz de uma maneira, o SAMU faz de outra. Exatamente. E aí outra instituição faz de outra maneira. E fica aquela bagunça. Tá? E aí a gente começa, eu quero somente o pessoal que for do SAMU, desse lado, o pessoal das motolâncias, aqui, bombeiro aqui, comunitário aqui, voluntário aqui, polícia ali, você deixa todo mundo alinhado. Ninguém me conhece. Mas eu tô aqui passando instrução para vocês. Eu pedi uma organização e vocês fizeram. Isso acontece quando a gente tem um evento. Tem uma pessoa que comanda. E essa ocorrência vai agir
né? Na verdade, ela vai andar da maneira que aquela pessoa que tem maior conhecimento sobre o gerenciamento vai determinar. Eu quero que seja preparado um lugar apenas para tratamento. Eu quero que aquele outro local seja só para resgate. Aquele lugar só triagem. Aqui somente as ambulâncias. Ambulâncias, eu quero um líder em cada lugar. E aí você vai determinando isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma dúvida até minha, acredito que pode ser também dos internautas, do pessoal que nos segue. Eu sempre tive uma dúvida do seguinte. Cheguei primeiro, Felipe. Uma situação de múltiplas vítimas, um capotamento de ônibus e... Chegar primeiro me outorga ser o líder daquela situação, como vocês falam, que é o chefe, né? Que é o chefe de socorro. Seria eu ou é a... Eu sempre tive essa dúvida, porque, cheguei... Quem que vai comandar esse cenário? É uma dúvida que eu acredito que todo mundo tem, né? Porque, assim, nós já tivemos brigas de egos, e isso é triste. Eu sempre falo, gente, a emergência é para somar. Então, não, eu vou comandar porque eu sou oficial. Não, eu que comando porque eu sou médico. Não, eu sou enfermeiro. Quem é o mais capacitado? Como que é isso? Então, se a gente estiver falando de uma situação de ato terrorista, certo. Quem tem melhor capacidade para comandar uma situação, um ato terrorista? Normalmente, eu acho que é a polícia militar, né? Se a gente estiver falando sobre um desastre natural, um tornado, ciclone que passou ali em 2020, foi 2020, né? Eu acho que foi. Quem tem melhor gerenciamento para essa situação? Defesa Civil, Corpo de Bombeiro? Feito. Se for uma queda de aeronave? Eu acho Corpo de Bombeiro, né? Bombeiro. Covid? SAMU, né? Beleza. São áreas que cada um tem o seu conhecimento e ele vai saber gerenciar. A grande maioria das ocorrências com múltiplas vítimas, infelizmente, acaba acontecendo por acidentes. Certo. Não que não aconteça. A nível geral, a gente tem vários, né? Mas vamos focar no acidente. Sobre a questão de acidente, o bombeiro ele tem melhor conhecimento para gerenciar a situação. Tá? Eu, como primeira pessoa a chegar na cena, eu posso assumir o comando. Certo. Né? Pela Federação Americana de uma parte de emergências, a FEMA, tá? Ela deixa muito claro, assim, que vai assumir o comando de incidente quem tiver a melhor qualificação. Se chegar alguém mais qualificado que eu, que tenha conhecimento sobre aquela gestão, ele vai assumir. Entendi. Se ele não tiver o conhecimento... Isso, claro, estamos colocando na realidade dos Estados Unidos, né? Sim, claro. Mas mesmo que a pessoa seja um oficial, obviamente lá eles sabem, porque é um preparo, a melhor base hoje na parte de incidente de comando é americana. Então, se o oficial chega e ele não tem esse conhecimento e eu tenho uma outra pessoa inferior, um socorrista, um paramédico, e ele continua no comando. Entendi. Pela competência dele. Pela questão de competência. Hoje no Brasil é a questão de censo, tá? Então, a ideia de passar esse conhecimento pelo livro, pelo curso, pela palestra, né, às pessoas, é que todo mundo entenda a base de organização do cenário. Então, se eu for vou colocar agora como BR Vida, né, como autopista. Cheguei na cena. Certo. Tá? A primeira ambulância chegou. Ela já pode estabelecer os pilares. Posicionar um posto de comando e começar a preparar as áreas. Mas eu não tenho pessoas o suficiente. Tem um monte de gente ali na cena. Então eu chamo quem tiver mais calma e falo, preciso que você prepare aquele lugar. Prepara, tá organizado, afasta todo mundo. Pede a cooperação do pessoal. Isso, afastei todo mundo, faça a minha sinalização, preparou, o SAMU chegou. Certo. Onde é que ele vai ter a melhor atuação? Dentro da área de tratamento. Aquela pessoa ali, ela tá responsável, pode assumir. Então até que chegue alguém mais competente que aquele, se for uma Bravo, né, aquele técnico, ele é o líder daquela equipe. Então, ele vai começar a preparar a área de tratamento. Chegaram os bombeiros. Opa, com qual atuação? Resgate, fechou. Pessoal, área de coleta, pode ir lá. Então, até que chegue alguém, alguma instituição que seja mais capacitada com eles continuam. Entendi. Chegou a outra equipe da autopista, uma avançada, fechou. Agora eu tenho um médico na cena. Certo. Eu posso já definir ali talvez um regulador e um enfermeiro para poder ser o líder da equipe. E vão arrumando. Chegou mais socorrista. Opa, triagem. Aí eu pego aquele técnico, boto ele na área de triagem ou um socorrista capacitado, deixo ele como líder só para cuidar das equipes de triagem. E eu vou dividindo, vou organizando. Entendi. Fechou. Chegou um oficial do bombeiro. Senhor, meu nome é Felipe. Certo. Ou Henrique, tá? O cenário aqui foi o seguinte, a gente tem uma situação X, tantas vítimas, ali eu tenho a equipe que está realizando o resgate, ali a equipe da triagem, ali é o hospital de campanha, aquela área ali é só para a parte de transporte, tá? Fulano de tal é responsável ali, fulano de tal é responsável aqui, ali. Ou seja, o comandante chegou, ele assumiu a ocorrência. Você praticamente passou o plantão para ele. Passei o plantão para ele. Entendi. Ou seja, quem tá de fora tá olhando aquele cenário todo organizado, mesmo que ele não entende nada sobre emergência. Ele vai saber que tem uma área só para resgate. Outra área que tem alguém só botando umas fitinhas. Se você já passou por um hospital, você recebeu uma fitinha, sabe que tá sendo classificada, né? Eu vou ter um local que tá recebendo atendimento. Olha só. E eu tenho outro local que só tá chegando ambulância e saindo ambulância.
eu entendo que aquele cenário é um cenário organizado. O que eu costumo falar? Toda ocorrência que começa organizada, ela termina organizada. Ocorrência que começa bagunçada, ela vai terminar bagunçada e com risco de ter pessoas mortas, infelizmente, né? Então, sim, a primeira pessoa a chegar na cena, ela tem obrigação de assumir o comando. Certo. Mas também pode acontecer de você chegar dentro de um cenário e já ter outras instituições e ela continuar bagunçada. Que é o que eu falo no livro referente a fases, né? Eu tenho fase do caos, fase de organização e fase de evacuação de vítimas não urgente. Eu posso ter 5 instituições trabalhando dentro de um cenário e eu chegar e mesmo que as pessoas estejam trabalhando ali, vai continuar na fase do caos, aquela fase bagunçada, que tem gente em cima, que tem parente, que tem resgatista, socorrista, médico, às vezes de outros locais. E não estão para aquele cenário porque está perigoso. E aí você vai ter que chegar e você vai ter que estabelecer um posto de comando, chamar todo aquele pessoal, assumir essa responsabilidade, organizar ele para dar sequência à ocorrência. Ah, mas a gente está perdendo tempo, eu tenho vítima lá que está presa em ferragem, beleza. Mas além dela, eu tenho outras pessoas que a gente precisa. Você vai tirar ela dela e ela vai para onde? Exatamente. Né? Então, sim, as primeiras pessoas que chegam na cena, elas podem assumir. Não necessariamente o médico tem que assumir o comando, um enfermeiro, um oficial, né? Isso vai depender muito do que a ocorrência ela vai estar me direcionando, né? Para estar assumindo aquela ocorrência e estar dando sequência às medidas ali que vão estar sendo cabíveis. Porque eu acredito, até porque é uma questão até de uma prova de liderança, né, Felipe? Porque às vezes chegou um médico que está assumindo o comando, ou um oficial, e ele não tem essa liderança, é aquilo que você falou. Pode continuar um caos, né? Vamos supor, eu tô nessa cena, Felipe, né? Mais uma dúvida minha. Tô nessa cena e eu percebo que pode ser o médico, o enfermeiro ou o oficial. Ele não tá dando conta. O negócio tá desandando, mas ele quer continuar como chefe de socorro ali, porque a gente sabe que às vezes tem essa questão do ego, né? Existe alguma maneira, eu falo sempre, eu penso muito na conversa, né, Felipe? Não, porque na cena eu acho que se você partir para uma situação de resistência motivada, você vai gerar um caos ali dentro, são instituições e a gente sabe como funciona. Tem alguma maneira de eu conversar, chamar essa pessoa, né? De repente dar uma conversada com ela mais no particular? Eu posso fazer isso? Posso sugerir isso para ela? Então, a gente tem que determinar muito o momento que isso aconteceu, né? Gosto de dar muito exemplo, um exemplo muito básico. Casado, né? Uhum. Sua mulher pergunta pra você assim, Henrique, onde é que a gente vai almoçar hoje? Ou jantar? O que você responde? Daqui a gente vai jantar? Tem bastante. Assim, onde é que a gente vai jantar hoje? O que você responde? Eu já falo escolhe, né? Escolhe. É uma responsabilidade que você tem de olhar e falar assim, se eu falar alguma coisa, ela vai contrariar. Ela vai falar assim, vamos comer em tal local. Não, nesse não, vamos comer em outro. Ela já sabe onde ela vai, né? Quando a gente chega dentro do cenário, a responsabilidade. Ninguém gosta de assumir responsabilidade, principalmente se tem alguma coisa desandando. Dentro desse cenário não é diferente. Ninguém quer assumir responsabilidade se você não sabe como lidar. Sim. A gente assume, a gente bate no peito em algo que a gente domina. Sim. Né? Se você pegar uma ocorrência menor, né? 2 unidades do SAMU, pode ser que para a situação ali gere um atrito porque ambos dominam sobre aquela situação. Agora, o que não domina, o pessoal faz o quê? Entrega. Então, você chegar dentro de um cenário e você observar essa situação, quer dizer que ele não está preparado. Se você falar assim, posso assumir? Ele vai falar, beleza, sem sombra de dúvidas. Ele não vai querer manter. Por quê? Porque aquilo está fora da alçada da pessoa. E o que acontece? Já linkando, as pessoas sempre associarem que quem tem que assumir o comando da ocorrência por ser vítimas é o médico. Quando que o médico aprende isso numa faculdade de gerenciamento de incidente? Exatamente. Não tem preparo para isso. Ele vai saber sobre as vítimas, a condição, para onde ela vai, né, os recursos, isso sim. Comando de incidente, não. Então, observei essa situação que ele pode estar se perdendo. Sim, se eu tenho conhecimento de gerenciar, eu chego mais próximo. Doutor, gostaria de ajuda? Você pode manter a pessoa ali. Ele pode ser um oficial e não entender sobre essa situação. Você pode chegar do lado, senhor, me chamo fulano, né? Eu poderia estar contribuindo, será que não seria interessante da gente fazer assim? Ele é o cara que está mandando na cena, mas você tá ali como um apoio, né? Ajudando. Você não precisa sair na entrevista, na foto, né? Para mostrar, não, eu resolvi o problema da... Não, ele é o cara que está ali para isso. Ele é a estrela. Mas você está ali para quê? Para passar essas informações. Olha, a gente precisa... Seria melhor a gente dividir isso aqui em áreas, né? Botar líderes, fazer isso, fazer aquilo, né? Posicionar, o que o senhor acha? Ponto. Eu estou ajudando, né? De uma certa maneira. E eu estou deixando essa cena segura para todo mundo.
né? Então, de uma certa maneira, você está contribuindo na parte do comando. Às vezes pode ser que sim, seja um oficial. Você vai tirar um oficial, vai sumir, né? Eu sou um socorrista. Tô tirando lá um coronel da ocorrência para fazer. Não, A gente sabe que vai gerar um atrito, né? fica complicado. Então, você pode chegar do lado e contribuir. Senhor, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, assim, ó, poderia sugerir a gente fazer assim, assim, assim. Tem isso. Se for um cara inteligente, ele vai segurar você ali Ô, do Felipe, lado e vai o que passar. eu percebo é que, assim, se não houver egos, anda bem, né? Anda. Porque, assim, o que às vezes eu reparo, e eu já vou para 20 anos de emergência, mas é aquilo que eu te falei, eu peguei um acidente com múltiplas vítimas, né? O resto é simulado, aquilo que você falou no dia a dia. Não tenho essa experiência, Felipe, de estar, né, de estar atuando, não temos. E a gente mentir nessa área é a pior coisa que existe, porque te colocam uma prova e você se ferra, Sim. né? Então, o que eu percebo muito, que às vezes eu já vi isso em cena, que tem alguns atritos que, rapaz, era só você entender, porque o que eu percebo? Não, ele é só um socorrista, um técnico de enfermagem, não. E às vezes o cara tem uma bagagem absurda de conhecimento, de estudo. Então, o que eu entendo? Se tiver todo mundo ali num bem comum que salvar as vítimas, tudo soma, né, Felipe? Porque se eu sou um socorrista com experiência e eu chego no oficial e falo, coronel, não seria melhor fazer? E ele pega aquilo e fala, claro, vamos fazer. Não significa que eu estou tirando de você a tua liderança, mas eu estou somando com você. Por isso que eu percebo que no gerenciamento de acidentes, no múltiplas vítimas, também precisa ser trabalhado muito essa questão psicológica de quem está liderando, né? A gente pode dar esse exemplo como um jogo de futebol, né? Pega um time X, vamos colocar aí Real Madrid, tá? Eu tenho um time todo que vai fazer aquilo que o técnico manda. Tem muitos momentos do jogo que o técnico não sabe o que fazer. E quem que tá do lado dele? O auxiliar. O auxiliar aparece? Não, dificilmente aparece, né? Mas quando ganha o jogo, foi o Real Madrid que ganhou. Ele faz Isso, parte é o do time. time. Tá? Então, são todas as vantagens para a equipe e para as vítimas, obviamente. Né? Quando a gente, infelizmente, hoje, não sei o restante do mundo como que funciona, mas vamos colocar a nível nacional, né? Isso que você comentou sobre a questão do ego, as pessoas só diminuem quando elas são colocadas realmente à prova, né? Um é enfermeiro, ou seja, todos em níveis técnicos, tá? Certo. Quando um desses técnicos ele começa a ter um certo destaque, os demais, ao invés de olhar e seguindo, opa, vamos lado a lado, vamos seguir isso aqui, vamos fortalecer, ter uma outra ideia, complementar aquilo para que todo mundo, né? É um jogo onde todos ganham? Não. Eles puxam e querem trazer, né, essa pessoa para trás também. E quem que perde? São todos, né? Porque a gente sempre espera quando a gente está em um certo destaque, seja qualquer pessoa, né? Está indo, as pessoas que estão em volta, conhecidos, façam o quê? Opa, abraça a causa, venha junto. Por quê? Porque dali você pode ramificar. Você pode levar junto, ó, a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer aqui. Tipo, cria uma tribo. Isso. Né? E quem que fortalece? São todos, a nível técnico, a nível de graduação, né? Seja para enfermeiro, médico, qualquer área, engenheiro, arquiteto, todos ganham. É uma melhora para a classe. E muitos acaba levando para trás. E às vezes é dentro da sua tomada de decisão, ao invés de, principalmente em cenário de emergência, quando a gente começa a ter essas atribuições de liderança, que às vezes você estava no mesmo nível, você começa a ter essas mudanças, ao invés do pessoal ir junto, não, eles começam a puxar. Isso acaba regredindo, né, todo um sistema. E aí depois eles só vão voltar e olhar realmente quando tiver colocado à prova e você começa a mostrar, não, então faz assim. Não, então... E aí a pessoa, não vai. Então vamos fazer dessa maneira? A pessoa, dá certo. Mas antes não observaram, né? E isso acaba acontecendo dentro desses cenários exatamente por isso. Por quê? Porque a gente tem bombeiro, a gente tem SAMU, a gente tem... São várias instituições, né? E muitas vezes a instituição onde você menos observa é onde acaba fazendo a maior diferença. E às vezes você ter essa pessoa de uma instituição que você nem às vezes conhecia liderando uma equipe, às vezes o cara do SAMU, vamos colocar o SAMU, que hoje todo mundo que é socorrista quer chegar no SAMU. Quer chegar no SAMU. Né? O cara tá trabalhando no SAMU e fala assim, quem que é esse cara aí? Aprendi durante 25 anos, né, trabalhando no SAMU, que a gente faz assim, o cara tá vindo com essas ideias diferentes. Da onde? Como é que eu vou seguir esse cara aí? Não sei o quê. Falando sobre 5 pilares, o que esse cara tá viajando aí, tá querendo se aparecer? É sempre assim, né? E não olham, tipo, vamos tentar fazer, será que isso dá certo?
Mas depois que vem alguém e impõe, não, vai ser feito assim, é assim. Aí fez, olhou e falou assim, é verdade. Realmente ele deu boa. E assim, Felipe, eu já fui babaca. Eu vou ser bem sincero contigo, eu já fui bem babaca. E eu acho que todo mundo já foi em algum momento da vida, né? Quando eu entrei no SAMU e eu coloquei macacão, meu Deus, a síndrome do herói. Do macacão azul. Babaca pra dedéu. Aí o que eu fazia? Eu chegava na cena, sai todo mundo. É a primeira coisa que eu fazia. PCR, afastava, parecia um doido. Só que eu comecei a fazer uma autoavaliação, Felipe. E eu falo que é maravilhoso amadurecer, cara. Porque o que eu comecei a perceber? Eu sou um idiota. Foi a primeira coisa que eu vi no espelho, né? Puxa vida, eu sou idiota. Porque eu maltrato o pessoal do Intra. Né? Eu queria falar com o médico, só, né? Que idiota, cara. E aí eu comecei a pensar, putz, eu tenho que mudar, cara. Eu tenho que mudar, porque peraí, eu posso estar afastando as pessoas de mim. Eu não sei nada da emergência, a gente aprende todos os dias. Isso me atrapalhava nos cenários, né? E eu comecei a perceber que isso... E eu acho que é um feedback que as pessoas têm que ter diário de si. Né? E você fala coisas que são muito legais e que cutucam. Em vez de eu chegar numa cena e afastar as pessoas, eu tenho que aproximá-las. Né? Ah, Henrique, mas... Não, enfim, principalmente quando são instituições. Quantas vezes eu cheguei numa cena e eu medi a competência das pessoas pela minha régua torta, né? Ai, quem que é aquele cara? Quem que era eu, bicho? Um trouxa. Então depois eu fui amadurecendo isso, Felipe, eu fui vendo, cara... É como diz aquela frase evangélica, né? Juntos somos melhores. E verdade, eu comecei a perceber de que se eu aproximasse as instituições seriam muito melhor para mim. E Felipe fez um bem absurdo para mim, porque eu comecei a perceber que eu era um cara difícil de lidar, que era um cara com ego inflado. E quem destruiu esse meu ego? Eu mesmo. Quando eu olhei no espelho e falei, nossa, eu sou muito idiota. Então, mudar é muito importante para isso. E eu vejo assim, imagina o Henrique de 2006, 2007, num cenário de múltiplas vítimas, ia querer levar todo mundo dentro da Bravo dele. Né? Não, deixa aqui que eu vou e volto. Então hoje, depois de amadurecer, de levar muita pancada, de mexer hoje trabalhando com a parte jurídica de tudo isso, vendo a fragilidade das pessoas, seja no meu escritório, seja no dia a dia, eu comecei a ver, cara, como mudar é maravilhoso, porque você começa a ajudar as pessoas, né? Então eu acho que a tua fala ela é extremamente importante, cara, e me traz uma reflexão muito grande. Nós temos que mudar o nosso posicionamento interno para lidar com tudo isso, para lidar com múltiplas vítimas e na ocorrência do dia a dia, porque eu acredito que não é só em grandes acidentes, é na ocorrência diária, né? É, na ocorrência diária. Acho que todo mundo já passou por essa fase, né, Henrique? Seja no início, seja no meio, ou muitas vezes só no final, né? Alguns tá nessa fase de transição. Mas acho que todo mundo passa por essa fase, assim, do ego, né? Eu acho que isso acaba acontecendo de uma maneira muito... Como posso colocar? Não involuntária. Quando você faz sem intenção. Sim, sabe? sim. Você acha que realmente está colaborando, acha que está fazendo, estou abafando, mas não. O que falta hoje? Eu costumo dizer que é realmente a crítica. Aquilo que você tinha conversado lá no início, da pessoa chegar e falar assim, cara, não é assim. Então, quando a gente começa a estudar muito, a gente começa a ver muita coisa, começa a ter muita informação, tudo aquilo que a gente olha que foge dessa base, que fica muito engessado, você já começa, não, isso está errado, não, isso está errado, não, isso está errado. E às vezes a gente não tem um meio, né? Não tem uma peneira para você chegar e às vezes passar isso para as pessoas. E a gente fala de uma maneira muito às vezes rude, né? Nem todo mundo aceita a crítica da forma que a gente aceita, né? Se alguém chegar para mim e falar alguma coisa, eu vou falar, tá, beleza, vou refletir, vou ficar chateado, vou refletir, beleza. Talvez você falar para uma outra pessoa, o cara fala, tá, quem que é esse louco aí? Né? Então, muitas vezes a gente vai entrando nessa linhagem de você conhecer, de você ter curiosidade, de você ter um bom conhecimento, uma boa técnica, um bom posicionamento e tal. Só que você, ao invés de fazer uma subida e todo mundo, que legal, pô, o cara é muito bom. Não, começam a olhar isso de maneira diferente, porque a gente vai se portando de maneira diferente. E ao invés de algumas pessoas falarem, afastam. Sim. Né? E você fica ali. Então, essa questão da autocrítica, né? De você se olhar e realmente começar a observar esses pontos, é muito importante. Eu demorei um tempinho, eu passei por essa fase. Passei, e aí teve pessoas que chegaram para mim e falaram, eu comecei a observar, olhar e falar, não, vou fazer diferente. Por quê? Porque antes eu ia estudando e eu observando, eu tenho TDAH, né? A maneira que eu tenho para mim aprender é falando. Então eu vejo, eu falo, eu anoto e eu falo. Então eu falando,
É muito mais fácil, obviamente. Você ensinar, você acaba aprendendo muito melhor, né? Algumas pessoas retinham isso como algo bom. A maioria não. Olha só. Entende? A maioria não. Só que no o meu consciente, eu tava fazendo, tipo, algo que realmente fosse bom. Poxa, eu tô pegando isso aqui e tô passando informação mastigada pra pessoa. Isso. Não, vou fazer assim, assim. Não, isso aqui não tem por que fazer, né? Ah, vai fazer isso aqui. Não precisa, né? No livro tal fala que assim, não sei. Algumas pessoas, pô, que legal. Outras não. Pô, esse cara tá se aparecendo. Você é médico? No último tempo o pessoal chamava assim, o CRM. Hoje em dia alguém me chama de CRM, eu falei assim, pô, que bom. Isso quer dizer que eu tô estudando bastante. Mas o que eu comecei a fazer? Cara, quem quiser saber, eu falo. Hoje, se alguém quiser falar comigo sobre atendimento pré-hospitalar, a gente vai conversar. Se a pessoa não perguntar pra mim, eu vou falar sobre qualquer outra coisa. Eu tive uma aluna, até te cortando aqui um segundo, eu tive uma aluna uma vez, olha a loucura, Felipe, que ela me chamou uma vez no Insta e ela falou, o doutor é médico aonde? Eu falei, não sou médico, né? Por causa da aula da universidade. Eu jurava que você era médico. Aí eu falei, mas eu nunca falei que eu sou. Não, claro que não. Tu nunca falou. Mas pela tua postura e tudo, eu achei que você era médico. Não sou. Ela deixou de me seguir. Tu acredita nisso, cara? Não, só um técnico, não. Tchau. Eu falei, olha que legal, cara, que show de bola, né? Porque eu não preciso falar que eu sou advogado, que eu sou especialista, que eu sou graduando em enfermagem. Não preciso, Felipe. Não preciso, né? Mas olha o nível das pessoas do tipo assim... Tudo que você tem de informação, de competência, daquilo que você escreveu, daquilo que você desenvolveu, não me vale. Porque você não é médico. Ou você não... Cara, que loucura isso, né? É muito louco. E a gente vai quebrando isso daí com o tempo, né? E entender aquilo que eu tinha falado. Cara, cada um tem a sua competência. O técnico tem a sua competência, né? E a importância, a gente sabe, eu passei por um período bem pequeno, né, dentro do hospital, trabalhando em UTI. Queria entender como é que funciona. Não sou para intra-hospitalar. Mas queria entender. Cara, a importância que tem um técnico dentro de uma unidade intra-hospitalar. Certo. Não que no pré não tenha. Tem. Mas a gente sempre fica à sombra de alguém. Isso. Né? Mas a importância do técnico, a importância do enfermeiro, a importância do médico, né? A importância de um auxiliar, ou trazendo para o pré-hospitalar, a importância de um condutor, né? Um condutor socorrista. Mas eu trabalho numa USE, eu não tenho função nenhuma. Como assim, cara? Meu Deus. Como assim? Você tá ali, você é o cara que entende sobre trauma, você não tem um curso socorrista? A menos que você não entenda sobre a tua função. Sim, eu fui migrado, eu vim lá da parte de transporte de crianças e vim pro SAMU. Beleza. Não era pra estar ali. Não era pra estar ali, Mas, ok. Mas, se realmente for uma pessoa capacitada, só que melhor vai entender sobre imobilização, sobre a questão de uma extração veicular, sobre a questão de uma imobilização de uma pessoa, é o condutor socorrista. Exatamente. E o enfermeiro? O enfermeiro vai fazer a parte de medicação, a parte de acesso, né? A parte mais técnica. Sim. E o médico? O médico vai fazer a análise, a anamnese inteira da vítima, vai passar o que precisa ser feito. Cada um com a sua função, né? Esse negócio de ficar se minimizando sobre a questão da função, isso é algo baixo. É algo, tipo, para você se manter numa zona de conforto, né? Que aí as pessoas vão simplesmente, não, mas eu sou só condutor, não preciso mais fazer nenhum curso. Eu sou muito isso. Eu sou um técnico, tá bom pelo que eu fiz. Mas você... mas seu curso de socorrista, seu curso de suporte básico já venceu? Não, mas eu fiz o mesmo em 2008 e tá tudo certo. Mudou um pouquinho a coisa, agora só faz assim. Mas não é mais feito assim. Não, é feito assim. E vira aquela coisa, né? Insistem. Então... É importante as pessoas terem essas bases, né, do que está sendo feito, de como que vai ser feito, entender a importância do que eles estão fazendo, atribuindo dentro do teu serviço, né, e não se manter de maneira nenhuma em zona de conforto, porque isso daí acaba... E você falou uma coisa interessante, eu vivenciei isso na minha vida, Felipe, né, eu não sei se eu tenho TDAH, tá? Eu não fui procurar, cara, não fui procurar. Mas, enfim, eu era muito criticado, e isso eu aprendi também, eu falo que as mídias sociais, elas me ensinaram a lidar com a crítica. Porque nós, que eu acredito que você também se cobra bastante para ter uma excelência no trabalho, a crítica nos machuca demais. Se um cara chega e fala assim, Felipe, nada a ver teu livro. O que deveria ser, né? Seguindo o caminho do Douglas Viegas. Siga a tua vida de merda, como diz ele, né? Mas para nós a gente já fala, mas por que não tem nada a ver? Poxa, mas eu me dediquei tanto... Por uma pessoa que te falou isso, né? E no dia a dia... Eu sou um cara que leio muito, gosto, eu sou apaixonado por leitura, né? Então, nos meus plantões, eu preferia ficar lendo do que fofocando.
do que falando da vida do cara, do que porque, pô, a área da saúde, eles são campeões, eles são igual o gato de apartamento, eles ficam na janela. Então, assim, cara, pra mim não fazia muito sentido ficar lá fofocando a vida dos outros. Então, eu ia estudar. Então, as pessoas acabavam sempre me taxando muito, né? Muito se acham, é muito maleiro. Não era porque eu tava buscando conhecimento e a gente trabalha e tem pouco tempo para estudar. Então, o tempo que você tem livre, você vai estudando. Então, eu vejo que as pessoas acabam criticando muito quem quer dar os próximos passos. Pô, o Felipe vai escrever sobre gerenciamento de acidente com múltiplas vítimas. Você é um mala. Se acham, cara. É não sei o quê. Vai fazer o livro. Daqui a pouco você tá no 8º livro, no 10º livro. A pessoa tá na mesma zona, tá há 20 anos fazendo a mesma coisa, não mudou nada, não desenvolveu nada. O Felipe já é enfermeiro, o Felipe já é empresário, o Felipe já é escritor renomado. Ele é o mala e a pessoa da zona de conforto é a correta. Né? Então, cara, é uma coisa assim que eu acho absurdo. Então, eu vejo você falando, né, sempre, e eu acho isso fantástico na emergência. É você não acreditar que tá bom. É você continuar fazendo o curso, é você continuar desenvolvendo. E às vezes eu sou criticado na rede social quando eu falo sobre isso, né, do mocorongo de plantão. Eu falo, cara, vocês não podem... A vítima tem que entender que quando ela está na tua mão, é o melhor recurso que ela tem naquele momento, né? E principalmente uma situação dessa, né? Eu não acredito que eu chego num... Cara, eu vou trazer alguns exemplos aqui, vamos supor. Boate Kiss, Felipe, né? Brumadinho. E eu acredito, claro que você vai saber melhor do que eu isso, que nós temos, eu não sei se isso pós-pandemia, as pessoas tiveram aí muitas situações psicológicas que mudaram. E nós estamos tendo muito homicídio, homicídio em massa, pessoas que pegam armas aí, né? Meio que enlouquece, coisa arada. E nós temos que estar preparado. Agora, Felipe, estar preparado é estudar. Exatamente. A nossa área, ela demanda muito disso, Henrique. Como você falou, né? A gente brinca. A gente tem que ser 50 ou 50, né? Uhum. Não pode ser nem 100% estudioso, que senão você fica um quadrado. Uhum. Mas não pode ser fofoqueiro. A gente tem os momentos de fofoca, fofoca saudável, normal, né? Uhum. E tem os momentos aí que a gente realmente foca e faz o que precisa ser feito, né? É muito comum isso acontecer, sim, quando você começa a ter esse posicionamento, você está estudando. Então, você começa já a ser um pouquinho excluso. Até porque quando a gente está muito focado fazendo ali, as pessoas estão ali em volta e você já gera um certo incômodo e você já vai deixando as pessoas menos vago. O que elas estão falando aqui, você está ali lendo, está fazendo alguma coisa, você não responde direito. Aí as pessoas assim, pô, o cara é mal educado, tô tentando conversar com ele e nem responde. Mas é um momento ali, né? E acaba que as pessoas vão tendo essa subida. Eu quero ser um socorrista. Beleza, vai fazendo. Consegui, parou. Eu ouvi uma vez o Thales. Conhece o Thales, Conheço, né? Thales. Thales tá fazendo medicina agora. Um abraço pra ti, Thales. Tá? Uma vez ele falou um negócio, cara, eu nunca mais esqueci. Em todo lugar que eu vou, eu falo isso. Ele falou assim, cara, a gente tem que ser o tipo de profissional que quando a gente assume o plantão, a gente olha e fala, será que eu seria o profissional que gostaria de ser atendido por mim mesmo? Olha só, que legal. Eu nunca mais esqueci isso que ele falou, cara. Um videozinho aleatório, assim, que ele falou. Cara, depois daquilo ali eu parei e fiquei pensando... Eu acho que falta. Porque se a gente for pensar exatamente o que você falou, se eu for toda vez que eu for pegar uma vítima, eu me colocar no lugar dela, eu vou querer fazer o melhor. Né? Eu vou querer fazer o melhor por ela. Agora, se eu simplesmente chego naquele pensamento de... assumi mais um plantão. Poxa, mais uma vítima. Que não sei o quê. Claro, são situações e situações que a gente sabe hoje no pré-hospitalar. Não entra também que a gente enfrenta. Não entra também. Que realmente precisa de muita atenção. Também. Tem aquelas outras pessoas que tá ali que você fala assim, poxa, pra isso, né? Mas a gente tá ali. Mas a gente vai se dedicar mais. A gente vai entender que eu preciso saber o que tá acontecendo com aquela vítima. Eu preciso saber que naquele momento, né? A gente colocando hoje sobre o mundo de trauma, aqui no Brasil é primeiros socorros. Porque a gente vai, faz imobilização, leva. A gente coloca em cima de uma prancha, um país onde prancha rígida virou protocolo. Entende? Onde as pessoas se baseiam em que eu tenho que manter uma vítima de trauma em cima de uma prancha. Não é assim. A prancha é uma ferramenta. Exato. Assim como uma tala, assim como uma atadura, é uma ferramenta que a gente está ali para utilizar quando realmente for necessário. Sim. Né? O colar. E aí você começa a questionar as pessoas. Tá, e por que a gente tem que fazer? Por que a gente vai fazer? Porque o protocolo a gente fala que tem que fazer. Tá, mas naquele momento. Né? Mas o XABCD. Tá, aí você começa a dar aquela cutucada na pessoa. Beleza. Atendimento primário. Qual que é o objetivo de uma avaliação primária?
Ah, avaliação primária a gente faz para isso. Fechou. Se a gente for ver dentro de todo o contexto, tem o X, A, B, C, D, E. Eu vou protocolar, né? Vou botar a pessoa numa prancha lá no E, se for necessário. Se eu tiver alteração em qualquer uma dos acima, eu vou priorizar, regular aquela situação. Entendi. Né? Se eu tiver uma vítima de um atropelamento, beleza, ela tem que ser preservada a coluna, mas se ela tiver com fratura de costela e ela não estiver respirando, se eu manter ela em cima de uma prancha em algum momento, ela vai respirar de maneira adequada? Então eu já tenho que entender a fisiologia e a anatomia para saber o que vai realmente fazer aquela vítima ficar confortável. E quando a gente começa a pressionar, daí as pessoas começam, tá, mas você é médico? Entendeu? Eu vejo que é um argumento de escape, né? Você é médico? Ah, você tem um olhar de raio-x? Não, cara, a gente só tem uma observação que é feita. Eu vou fazer o XABC, não tá falando sobre o XABCD? Beleza. Se ele não tiver alteração, eu vou descendo. Se ele tiver alteração dentro de qualquer cadeia dessa ali, eu tenho que priorizar aquilo que vai matar lá primeiro, porque senão seria um E, XABCD. Exato. E assim por diante. Então, essas críticas, essas situações que as pessoas vão colocando, a gente vai sentindo no início. Depois, você entra naquela zona assim, cara... Show de bola. Beleza, então esse assunto não é pra você. Isso. Ah, eu não gostei do teu livro. Ah, eu tava numa rodinha lá e eu vi que o pessoal tava falando que teu livro era pouco. Pô, ele quer ler bastante, então ele lê uma Bíblia. Isso. Lê um PHTLS. Isso. Ah, que o livro tava com não sei o quê. Fechou, então não é pra ele. Por quê? Porque se fosse ele compraria. Se fosse ele leria, ele faria, ele daria atenção. Só que assim, quando acontecer, ele vai sentir. Porque ele vai chegar lá dentro, a primeira coisa que ele vai lembrar, né, dentro de uma ocorrência dessa, é sobre. Porque no início não, mas hoje, né, a gente já tem alcançado bastante pessoas aí no país. Cara, eu recebo muitas mensagens, vários vídeos, fotos de ocorrências que eles pegaram e falaram assim, ei, naquela live que você fez, cara, aconteceu exatamente aquilo que você falou sobre tal situação. Ah, sobre não sei o quê. Ocorrências que às vezes a gente faz ali nos rios, a grande maioria daqueles vídeos eu conversei com os socorristas que atuaram dentro. E eles falam assim, ó, cara, exatamente aquilo que você estava conversando. E aí às vezes a gente começa a trocar ideia, trocar essas informações. Então tudo isso que a gente fala hoje não é algo que surgiu da minha cabeça. São situações reais, pessoas que também atuaram dentro de cenário envolvendo múltiplas vítimas, passam, né? E eles comentam sobre o problema de segurança, sobre o problema das pessoas estarem ali no meio, sobre a questão de discussões sem pé nem cabeça, né? Aleatório. Porque querem fazer ali o serviço. Então, se a gente tiver esse pensamento de estudar, entender, eu já vou saber qual que é a minha função dentro daquele cenário, seja ele qualquer, seja com múltiplas vítimas ou não. Isso já vai evitar. Porque se chegar o bombeiro e o SAMU sabe qual que é a atribuição dele. Exato. Não vai querer ficar discutindo com o bombeiro pelo que ele vai fazer. Ah, o cara foi lá, retirou do carro, colocou, eu assumi. O que o técnico tem que fazer? Acesso, regulação, medicação, ambulância, conduz. Entendi. O bombeiro está realizando resgate, então, ao tempo que eles têm de ficar só na fofoca, só falando das outras pessoas, se realmente entrar assim nesse contexto de realmente saber o que tem que fazer, procurar outras maneiras, outras fórmulas, né, de estar realizando no atendimento, cara, isso ia diminuir bastante. E eu percebo assim, né, Felipe, nós temos umas situações que são, eu não consigo entender, né, mas o cara escreve um livro, tem gente que compra, mas ele não compra o livro, eu vou comprar o livro do Felipe, eu vou ler, não, ele quer comprar para criticar, ele quer comprar, falar, muito pequeno, né, não, nada a ver esse livro que ele escreveu, não. Nós temos uma mania desgraçada, né? E principalmente no meio da saúde, assim, nunca é bom o que o meu companheiro faz, o que o meu parceiro faz. Felipe é da onde? Felipe é de Balneário, Felipe é de Camboriú. Aí um mocoreba de um argentino, de um colombiano, de um americano, escreve um livro inferior, aquele é bom. É bom, é o cara, é a grama do vizinho, né? É o cara. Então eu sempre pensei, e isso foi a minha fase de evolução, Felipe, né? Eu comecei a valorizar também as pessoas que estão ao meu redor. Então o cara escreve um livro, mas tem um livro americano, cagar com o livro americano, eu quero saber do livro do Felipe, eu quero ler, o cara tá aqui comigo, pô, vivencia a minha realidade, né? Então eu acho que às vezes falta um pouco das pessoas também terem essa maturidade e terem esse respeito pelas pessoas, né? Porque, claro, eu volto a citar lá o Douglas Viega, que é o poderoso ninja, que eu falo, esse cara é fantástico, né? Que ele fala muito sobre isso, Felipe, né? De você não absorver também essas energias ruins de pessoas. Cara, vive a tua vida de bosta longe de mim. Ele fala, né? Longe de mim. Porque é verdade. Sim. Às vezes a gente tenta, sabe, Felipe, dar murro em ponta de faca. Tem algumas pessoas na área da saúde que
você fica tentando buscar uma certa aprovação deles. Você não vai ter. Não por você. Não porque você é ruim. É porque ele é uma vida de merda. Então não adianta a gente tentar provar o que a pessoa... Você fica gastando energia com um tranqueirão, com uma tranqueirona. Verdade. Você nunca vai ter aprovação dele. Agora você tem... E isso, a rede que eu falei da rede social, isso me fez enxergar, Felipe, o quê? Eu tô tentando buscar a aprovação de uma pessoa e eu tenho a aprovação de 1000 a mais pessoas. Por que eu vou ficar olhando para essa pessoa? Exato. Né? Então eu acho que tocar a vida nesse sentido é importante, né? E eu tenho corrigido cada vez mais esse meu pensamento das pessoas. Se eu tô num lugar, Felipe, né? Eu falo que o poder de sair fora, que é do ninja. Eu tô lá e eu percebo que aquilo ali não faz sentido. Adeus, tô fora. Sim. Eu não consigo ir na padaria e comprar meia hora. Não consigo, não me vendem em tempo. Sim. Então hoje eu falo, a gente valoriza muito, né? E eu principalmente, eu sempre falo ainda pro pessoal do escritório, a gente valorizar as pessoas que estão aqui. Então quando eu vejo você lançando um livro, amigos, parceiros meus, o Hang, né? Uma vez lançou um livro de poesia, que é um amigo nosso que não tem nada a ver com essa área aqui, mas lançou um livro de poesia. Caramba, cara, eu fui lá prestigiar, porque é fantástico. Então, assim, eu fui aprendendo isso, sabe, Felipe? Porque tem que valorizar as pessoas que estão aqui. E o que você tem feito, né? Que é uma área que eu pouco conheço. Ah, Henrique, mas porra, você foi do SAMU quantos anos? Meu amigo, quem tá no SAMU lida com isso bem pouco. Bem pouco. Então, assim, indo pra nossa reta final, eu quero te parabenizar, cara, tá? Que nem você fala, né? O prazer estar aqui com o Henrique. Não, o prazer é meu. Prazer é meu de estar aqui contigo, de escutar a tua história, que para mim é uma história fantástica. Você começou vindo como brigadista, você tá... Cara, eu acredito, Felipe, que você não chegou a 5% de onde tu vai chegar, cara. Eu acredito. Porque pessoas assim, elas desenvolvem, a vida vai abrindo oportunidades para ti. Amém. Né? Vai abrindo. Então, assim, galera, quem não comprou, tá aqui, ó. Entra lá. Qual que é o arroba, Felipe? É arroba do Instagram. Underline Felipe Matos. Underline, 03. arroba, underline Felipe Matos. 03. 03. Segue lá. Compra o livro, tá? Vale muito a pena. Ó, tem até os marcadores aqui. Os marcadores vai vir com o livro. Né? Ó, isso. Tem um copo. Tem copinho, tem a camiseta. Tem camiseta. Eu já ganhei uma camiseta. Xícara. Esses dias eu fiz um vídeo. E eu não te marquei, sem vergonha. Mas eu fiz um vídeo. Da academia, na academia. Eu olhei e falei assim, ó, bonita camiseta. E eu falei, ó, camiseta de amigo, né? Então, assim, cara, foi um prazer, assim. Eu acho que a gente pegou muita coisa boa daqui, Felipe. Muita fala legal, de parceria, de entender o cenário, de ego, de estudar. Então, cara, assim, pra mim foi um prazer, uma grata conversa contigo. E agradecer mesmo, cara. Eu que agradeço. E logo eu acho que lança em maio, né? Em maio vai ser lançado o segundo. A gente vai estar fazendo a atualização também. Já em sequência lançamos uma segunda edição, né, do livro. Então, como eu falei, esse é um livro bem dinâmico. Os 3 últimos capítulos são apenas ali a parte de resolução de cenários. Então, é um livro... Olha, a pessoa vai estar lendo aí tranquilamente em 2 a 3 dias. Finaliza ele. Tá, Felipe, eu quero te contratar. Eu queria te contratar para uma palestra. Na mesma rede social, posso te chamar no direct? Pode chamar na rede social mesmo lá, a gente conversa, levamos e estruturamos da maneira que a pessoa quiser. Eu quero só a palestra. Beleza, eu quero a palestra e a prática. Eu quero o conjunto ali com o livro a camiseta, eu quero prever, certificar. Tem um curso online também, tá, que a gente também tem, modalidade online, a parte de mentoria. Então, hoje a gente consegue levar esse conhecimento, né, para instituições ou para pessoas mesmo, né, 1, 2, de maneira bem ampla. Bem ampla. Show de bola. Filipão. Em quê? Prazer, cara. Obrigado por tudo. E é isso aí, galera. Falamos hoje sobre múltiplas vítimas. Seguem o nosso canal, segue o canal do Felipe, que ó, tem muita coisa legal. Eu já ganhei uma camiseta também. Tudo com muita qualidade para vocês. E é isso aí, até o próximo.